Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, forte. Bênção. Uma família abençoada. Pode se assentar. Uma família abençoada no nosso meio. Convidar o pastor Pablo para chegar. Ele vai trazer uma palavra para o seu coração. E é uma benção tê-lo aqui, um amigo. A gente gosta, viu, amados, de ter amigos. Já estamos preparando também aí para o mês de aniversário da igreja de março, alguns amigos para chegar, né? E vai ser uma benção. Obrigado, viu? Obrigado. Esse último ano, o pastor Pablo esteve apoiando a igreja lá de Extrema e agora ele está aqui, né, na igreja Casa do Evangelho, ali saída para Jaguariúna, né, igreja Nazareno, e tem apoiado também o ministério ali no Pastor Alain. Amém? Vamos orar, estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela família do pastor Pablo, obrigado pelo seu ministério, obrigado, Pai, pelo exemplo de vida e amizade, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tê-lo aqui, Pai, neste domingo. Pedimos que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, traga sempre a tua provisão, Pai, e use ele de maneira especial por onde ele estiver, Pai. Que o Senhor, sua esposa, suas filhas, que o Senhor esteja sempre presente no lar deles, Pai. E que de maneira especial esta manhã ele possa ser boca de Deus, sendo usado pelo Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, amados, um bom dia a todos, amém? Que privilégio chegar aqui. O pastor Edmur tem sido um amigo, conselheiro, tem nos ajudado a tomar decisões. Louvo a Deus pela sua vida, pastor. Sua experiência ministerial, mas a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, mas ministerialmente ele tem uma experiência vasta, já viveu muita coisa e tem sido um homem de Deus. Eu louvo a Deus por esta igreja que tem um propósito. Quando a gente chega aqui, a gente olha para uma mesa de ministérios, propósito missionário, uma igreja que, através da vida de cada um de vocês, tem avançado com o propósito de servir não só a denominação, mas o reino de Deus. Estive aqui, na última vez foi no final do ano, vocês estavam se preparando para o Natal, para abençoar aquela região do Jardim Fernanda. Que Deus continue dando a visão, a direção, a capacitação, para que esta igreja continue a avançar neste propósito e nessa visão, onde o reino de Deus se manifeste através das vidas de cada um de nós aqui, desta igreja, da vida de vocês, e que este evangelho do reino seja anunciado cada dia mais e mais. Se vocês puderem abrir comigo a sua Bíblia. Obrigado, pastor Edmur. Obrigado, família. Obrigado, minha esposa, minhas filhas, que Deus tem nos colocado como responsabilidade e compromisso de cuidar, de servir a Deus e de caminharmos para o propósito que Ele tem estabelecido a cada um de nós, porque nosso Deus é um Deus de propósito. Amém, queridos? Se você puder abrir comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, já fomos abençoados, a palavra da irmã Carmela, pastora Carmela, já abençoando, falando do Espírito Santo de Deus. Você que esteve na escola dominical, provavelmente já recebeu algo novo de Deus. Aqui nós pudemos ministrar oração, louvor, mas a mim coube a responsabilidade de falar da palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, como a gente geralmente comenta, é um texto conhecido, é um texto que você já ouviu várias mensagens, mas foi falado nessa manhã que a palavra de Deus, ela se renova na nossa vida. Então eu creio que nessa manhã o Espírito de Deus, ele tem algo a falar ao nosso coração. Um ano da misericórdia, favor de Deus, na miséria que nós somos, a misericórdia de Deus. E nós vamos ver uma história de alguém que foi alcançado pelas suas perspectivas. E nós vamos ouvir como Jesus, ele age de maneira sobrenatural na vida e num propósito maior quando tem um chamado para as nossas vidas. Todos acharam o texto? Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 1, diz assim as Sagradas Escrituras: E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, um dos barcos era de Simão,
Jesus pediu que lhe afastasse um pouco da praia. Assentou-se no barco e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Então Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizemos, a admiração se apoderou de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai amado, Deus bendito, obrigado por chegar na tua casa, obrigado por esta manhã, pela tua palavra, Senhor, porque ela quem discerne a nossa maneira de ser, viver e pensar. Nós cantamos, adoramos, ó Deus, e sabemos que a música é um meio de louvar o Senhor, mas o que o Senhor busca de nós mesmo é uma vida de santidade, que essas músicas, que os cânticos, que tudo que fizemos nessa manhã, seja de fato a declaração do nosso estilo de vida, porque é dessa maneira que nós adoramos o Senhor, vivendo para Ti. Mas sabemos, ó Deus, que precisamos de um toque da direção do Senhor. Então nessa manhã, Pai, eu não sei a necessidade, eu não sei a realidade de cada coração, mas o Senhor conhece cada uma das nossas vidas, e que o Seu Espírito venha falar conosco, venha nos conduzir e venha guiar-nos para a glória do nome de Jesus Cristo. É que nós oramos. Amém e amém. Amados, as Escrituras, desde do age de Deus até o findar nas revelações de Apocalipse, ela nos traz uma direção e ela fala a respeito de uma pessoa. Ela traz a menção, a sua centralidade, ela está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela é revelada desde do proto-evangelho ao homem, que diz que, olha, da semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, até o findar dos textos de João, quando começa a trazer a revelação. E é importante entendermos que Jesus aqui está no seu ministério, na sua caminhada, na sua jornada, e que o seu viver como homem nessa terra não se estabeleceu numa configuração humana e natural, mas sim de uma forma plenamente sobrenatural. Quando olhamos para o seu nascimento, ele nasce com o poder do Espírito, a mulher envolvida pelo poder do Espírito, uma jovem que é envolvida pelo Espírito para levar no ventre a pessoa do Deus encarnado que veio nessa terra para manifestar os milagres de Deus. Este mover vai se desenvolvendo ao ponto de, ao se encontrar ainda na barriga com a prima, Maria se encontra com Isabel, e neste encontro, ao se verem o movimento entre os bebês, porque João estava no ventre de Isabel e Maria carregando aquele que era o Senhor Jesus Cristo. Ao decorrer deste encontro, já na idade de 30 anos, imagina que Jesus, como viveu a sua vida de uma maneira normal, uma vida numa casa, numa família, nas periferias de Nazaré, em lugares simples, em lugares onde muitos de nós poderíamos que não estivéssemos hoje dizendo que o Rei dos Reis estaria naquele lugar, mas dentro dessa realidade, quando olhamos Jesus indo até o Rio Jordão, entregando-se ali sem pecado, mas cumprindo algo para que
todos pudessem ter uma referência nele ao se batizar nas águas, descendo nas águas. E a Bíblia diz que ao sair das águas, algo sobrenatural acontece naquele lugar, porque como a pomba representando o Espírito Santo se manifesta naquele lugar, e uma voz do céu declara: este é o meu filho amado, a quem se compraz. E aqui eu pego um parênteses para desenvolver o propósito de um ministério, de uma chamada. Um ministério, uma chamada, quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, há um processo de preparação. Jesus está se preparando para o seu ministério, e dali em diante ele vai ser tentado por Satanás, ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele vai sim, pelo poder do Espírito, declarar o seu propósito, lá em Lucas capítulo 4, verso 18, que ele vai dizer que ele veio pelo poder do Espírito para tocar os corações, para mudar a realidade das palavras e da vida das pessoas. E ele vai dizer que naquele momento, a palavra de Isaías capítulo 61, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Esta palavra é declarada e é concretizada este dia chegado, e nesse momento Jesus encontra o que o seu ministério produziu, que foi pessoas que foram contrárias a ele. Ele começa a viver e lidar com os desafios que é a oposição, mas ele continua o seu ministério, as pessoas estão buscando Jesus, Jesus começa a curar, milagres começam a acontecer, ele começa a ministrar dentro das sinagogas, mas a multidão o buscava. A multidão queria saber o que estava acontecendo. A multidão estava disposta a conhecer estas maravilhas e esse Jesus. E Jesus agora, nós estamos diante de um milagre dos 36 que nós podemos olhar em todo o Evangelho. Nos 4 Evangelhos nós encontramos 36 milagres do Senhor Jesus. E este milagre que nós vamos falar nesta manhã nos leva a algumas direções e as consequências que este milagre é efetuado na vida de algumas pessoas. Porque o milagre de Jesus, ele não pode estar ensimesmado naquilo que eu preciso, na minha necessidade. Ele está preparando o caminho para que outros também, através desse milagre, alcancem a manifestação do poder de Deus. E aqui, um homem trabalhador que cuidava da sua casa, da sua família, do seu lar, está indo com seus companheiros de trabalho realizar mais um dia daquilo que eles faziam constantemente, como eu e você, que muitas vezes levantamos às 6 da manhã, levantamos às 8 horas da manhã e vamos cumprir a nossa obrigação, viver o nosso dia. Hoje no domingo você de repente tem uma rotina diferente, uma realidade diferente, você vai preparar aquele café, você vem até a igreja e se dispõe a viver algo da parte de Deus. Hoje eu quero falar que Jesus é aquele que realiza o sobrenatural na minha vida e na sua vida, na minha vida e na sua história, quando nós estamos vivendo uma vida natural, fazendo o ordinário da nossa vida, que era o que esses homens estavam fazendo. Como nós lemos no capítulo 5, verso 1, diz que aconteceu que Jesus estava junto ao lago e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Se você deseja viver um milagre, e um milagre da abundância da vida que Deus tem para a sua vida, para a sua história e para os seus dias, há aqui uma lição simples, básica, mas importante para cada um de nós. Antes de resolver os nossos problemas, antes de buscar aquilo que muitas vezes é a nossa preocupação diária, o texto diz que aquela multidão, eles estavam buscando ouvir a palavra do Senhor. E nos nossos dias nós temos tanta informação e nós precisamos buscar a informação correta. Então é necessário, para que eu e você venhamos experimentar isso da parte de Deus, é buscar a Jesus pela motivação correta. A motivação daquelas pessoas, daquela multidão, pode ser que no meio de alguns, poderia ter alguém que precisava de uma cura, precisava de um milagre, mas o escritor ele é muito pedagógico a nos dizer que ele aponta que eles se apertavam para ouvir a palavra de Deus. Nesses dias, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ouvir a voz de Deus no nosso coração. Se algo que vai nos levar a experimentar maravilhas, a construir pontes em nossos relacionamentos, a desenvolver
temas específicos dentro da nossa vida pessoal, ministerial, familiar e profissional, é ouvir a voz de Deus. Deus continua falando com o seu povo. Deus continua se manifestando de várias maneiras nos nossos dias. Nós precisamos buscar o Senhor com a motivação correta, que é ouvir a voz de Deus, é ouvir o que Ele tem a dizer à sua igreja. O Espírito Santo continua a falar para a sua igreja, Ele continua a conduzir a sua igreja para levar-nos a viver uma maneira que nós sejamos, além de abençoados, abençoadores na vida daqueles que convivem e estão ao nosso redor. A primeira motivação que devemos ter ao buscar o sobrenatural de Deus é mais da presença e conhecer mais a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos buscar conselhos, ensinamentos hoje em tantas instruções, em tantas áreas, coach, capacitação profissional, capacitação em experiência de várias áreas, mas o lugar onde nós vamos de fato repousar a nossa alma, o nosso espírito, é estar debaixo de uma direção da palavra de Deus. Uma só palavra dele pode mudar todo o contexto da nossa história, pode transformar toda a nossa realidade, pode fazer o momento em que estamos vivendo ser um momento guiado para um propósito muito maior estabelecido sobre a nossa vida. Então, se nessa manhã você chegou aqui preocupado com algo, angustiado com algo, debaixo de uma necessidade, eu quero te dizer uma coisa: a maior necessidade que nós precisamos ter e suprir nas nossas almas é ouvir a voz do Senhor. Fale para o seu espírito: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar comigo, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso, dono dos céus, da terra, do mar, mas Ele é um Deus que também trabalha no indivíduo. Ele conhece cada uma das nossas histórias de uma maneira única e específica. Você pode sentar no divã de um psicólogo, contar sobre a sua vida, detalhes sobre a sua vida, mas a Bíblia diz que antes da formação dos seus ossos, Ele já conhecia a sua história e a sua vida. Ele nos conhece. Então, nesses dias, meus amados, se nós vamos experimentar a misericórdia de Deus, tenhamos a motivação certa em buscar o Senhor. Muitas pessoas têm buscado o Senhor de maneira equivocada, por falta de instrução, e muitos têm se usurpado deste caminho e trago as pessoas para uma busca de realização pessoal, momentânea. Mas eu quero te dizer uma coisa: você pode ganhar o mundo, pode conquistar a melhor casa no melhor bairro de Campinas, morar, andar com o carro do Tesla, o mais moderno do Elon Musk, que se você não tiver esta realidade plena no seu coração, isso não vai suprir a sua demanda e a sua necessidade, porque só Jesus é quem pode completar o nosso ser. E aqui nós vemos esses homens, essas pessoas parando a vida. Homens saíram para trabalhar, realizar o seu dia a dia, cumprir a sua tarefa. E se eu e você estamos em busca de viver milagres de Jesus em abundância em nossa vida, nós temos outra lição que aprendemos no verso de número 2 e 3. Procure a fazer o seu trabalho com dedicação. Se dedique em fazer o melhor daquilo que é pedido para você fazer, daquilo que você precisa fazer. O texto nos mostra que haviam 2 barcos ali, junto àquele lago, aquela praia, Genezaré. São 14 quilômetros com 22 de largura. O lugar que Jesus, ali, provavelmente, uma média de 150 mil pessoas moravam naquela região. São vários vilarejos, 15 mil pessoas, na média, os historiadores dizem, que moravam para aquele lugar. Então, a fama de Jesus já começa a aflorar sobre aqueles lugares. E aqui nós vemos um personagem no verso 3, que os pescadores, eles tinham pescado a noite inteira, e agora estavam lavando as suas redes. Entretanto, um dos barcos era de Simão, o Pedro. Jesus pediu que afastasse um pouco aquele barco da praia.
e assentou-se e começou a ensinar aquela multidão. Se você deseja, meu irmão, minha irmã, andar para este lugar onde Deus quer nos levar, onde nossa percepção não vai conseguir compreender e entender, porque este homem estava com seus amigos realizando o seu trabalho, e de repente Jesus está ensinando naquela praia, está dizendo sobre as coisas do reino, e as pessoas querem ouvi-lo, e Jesus, como ele tem a sua forma perfeita de agir, fala: olha, vem cá, me empresta o seu barco, eu estou vendo como você está, eu estou vendo como você está frustrado, eu estou vendo como você está decepcionado, mas eu tenho algo seu que pode ser útil para mim. E Pedro, que era um homem perito no seu trabalho, capacitado em desenvolver aquilo que fazia, experimenta agora de ser um instrumento para que o barco pudesse ajudar com que a voz através do mar resplandecesse para que o Senhor pudesse manifestar. Queridos, as coisas pequenas que fazemos, aquilo que nós de fato com um coração sincero e verdadeiro estamos dispostos a fazer para o Senhor, pode se transformar em um grande prodígio e milagre na vida dos outros. Não desperdice os pequenos começos da sua vida, da sua jornada e caminhada com Deus. Muitas vezes nós estamos num tempo onde a exposição ela é midiática, onde as pessoas estão vendo as coisas e olhando sempre pelo estereótipo, mas o Senhor continua olhando para o nosso coração e a nossa disposição. Pedro estava ali frustrado porque não conseguiu atingir o seu objetivo, mas uma coisa ele não fez, foi deixar de servir o Senhor para experimentar um grande milagre logo mais na sua vida. Se você quer experimentar um grande milagre, uma mudança de realidade, uma forma onde Deus vai agir na sua história, na sua vida, é necessário entregar as pequenas coisas para o Senhor, para que Ele possa agir, para que Ele possa se mover, porque Ele trabalha de acordo com a nossa disponibilidade do coração. Dispõe o teu coração, desprenda-se das suas frustrações. Aqueles homens estavam frustrados, a vida havia colocado diante deles uma situação de fracasso, mas isso não impediu de servir ao Senhor. Então nessa manhã, não impeça com que aquilo que não deu certo seja uma impossibilidade para você avançar naquilo que Deus tem te chamado, porque logo mais na frente você vai ver grandes coisas no meio da sua casa e da sua família, no meio do seu agir, para a glória de Deus, amém? Você pode dar um glória a Deus? Me ajuda aí, gente, a pregar. Está calor. Glória ao teu nome. Senhor, seja louvado em todo o tempo, para a glória de Deus. E dentro dessa realidade, se eu e você queremos entrar num lugar de abundância com Deus, nós não podemos ter medo da profundidade. Não tenha medo da profundidade. O texto vai dizer que depois de Jesus terminar o seu sermão, a mensagem foi lançada, pessoas foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Agora, Jesus chama Simão: você me emprestou o seu barco, você me deu a possibilidade de eu servir as pessoas com aquilo que você tinha, que para você muitas vezes não significa nada, para você significa: meu barco, eu fui mais uma vez. Agora o Senhor chama e diz: leve o seu barco para um lugar mais profundo e lance as redes para a pesca. Jesus não o chamou para mais uma tentativa, para uma possibilidade. Jesus não o chamou para ver se daria certo. Jesus o chamou para alcançar o objetivo que ele havia proposto. Nessa manhã, se na sua vida tem algo que está parado, algo que está impossibilidade de acontecer, Jesus nos chama a lançar mais uma vez a rede nos lugares profundos da nossa vida. A profundidade que Deus usa para falar com o profeta Ezequiel muitas vezes nos impede de chegar neste lugar, porque estamos tão acostumados com a nossa rotina,
com a nossa realidade e não nos desafiamos a avançar para o lugar do mais profundo. O lugar mais profundo é o lugar onde as águas do Senhor vão nos conduzir. Quantas vezes nós queremos as águas aqui, porque nós somos ainda aqueles que percebem onde as águas estão nos nossos atelhos. Nós podemos olhar e dizer: eu posso me conter, até aqui está tudo certo, eu tenho controle, eu tenho domínio. Mas o texto vai dizer que Ezequiel é desafiado pelo Senhor a andar 500 metros e ir até as águas que dão nos lombos. Ande mais 500 metros, ir até as águas que vão sobre os seus ombros. Ande mais 500 metros e vá ao lugar onde as águas vão te submergir. Deus quer nos levar num lugar onde seremos submersos e conduzidos pelo poder do teu Espírito. Porque quando o Espírito Santo nos conduz, amados, nada pode nos impedir de agir e de realizar. Mas é necessário que o nosso coração esteja disposto a ser conduzido para um lugar mais profundo. Há uma metáfora do sapo. Você colocar ele na água morninha e deixar ele lá, e essa água vai fervendo, fervendo, fervendo no fogão, ele vai cozinhar lá dentro sozinho. Mas você joga ele na água fervendo, quente, ele pula. Muitas vezes a nossa conformidade, o nosso conformismo com as coisas e com a nossa vida vai nos adaptando a viver na água morna. E Deus nessa manhã nos convida a ir para um lugar mais profundo e lançar as nossas redes. Lançar as nossas redes requer de nós a disposição em rever os nossos conceitos de conhecimento, de capacitação, porque muitas vezes nós olhamos para a realidade da nossa vida e falamos: eu já sei fazer isso, eu já fiz isso, eu sou capaz de realizar isso. E Deus te deu capacidade porque você se preparou, você se dedicou. Mas experimentar o sobrenatural não tem a ver com o que nós sabemos, tem a ver com o que nós deixamos ser ensinados pelo Senhor para entrar num lugar onde Ele vai nos conduzir e vai nos levar. É nesse tempo que nós estamos vivendo. Não é debaixo da frustração, não é debaixo da decepção, não é debaixo daqueles que disseram para você que você não é capaz, mas é debaixo do poder da palavra do Senhor Jesus. E Ele é o poderoso, e a sua palavra é a mesma ontem, é a mesma hoje, é a mesma sempre. E Ele quer visitar o meu e o seu coração para manifestar as suas obras. Amados, a religiosidade, ela tem muito mais deformado as pessoas. Mas nessa manhã eu tenho uma notícia para você. O Evangelho de Jesus, ele nos aprofunda e nos molda. O Evangelho de Jesus nos transforma segundo a imagem e semelhança de Deus. E nessa manhã eu quero liberar uma palavra de cura sobre a sua vida, cura sobre a sua alma, cura sobre a sua expectativa. Porque muitas vezes nós somos levados para lugares onde nós somos frustrados, decepcionados, somos muitas vezes abatidos por circunstâncias. Mas quando nós chegamos diante do Senhor Jesus, Ele muda a história da nossa vida. E para continuarmos recebendo este milagre da abundância de Deus em nossas vidas, ao ouvir uma palavra dele, a receber um direcionamento dele, qual é a nossa atitude? O que eu devo fazer? É o que Pedro fez. Ele responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele expõe a sua realidade, porque Pedro não é nada diferente de eu e você. Ele não muda em distinção a nós. Ele tem as suas limitações, ele tem as suas barreiras, ele tem a realidade do que ele fez, ele sabe que ele era capaz de fazer. Não sei se você já se deparou com isso. Você sai de um emprego, vai para outro, onde você, aparentemente, você diz assim: não, aqui eu vou dominar tudo. A hora que alguém te dá uma senha, um login, um exemplo, quem trabalha num computador, te vai dar um sistema, por mais que você conheça, você vai ter que entrar numa aba diferente, você vai olhar para um lugar diferente. São realidades diferentes. E aí você fala: puxa vida, não é que
peraí, eu vou ter que aprender algo novo aqui, eu tenho que fazer alguma coisa nova. Eu não é do jeito que eu achei que fosse. Trabalha muitos anos na área comercial, telecom, e assim você sai de uma operadora para outra, você vai olhar e fala, não é isso. Peraí, aqui é diferente, aqui o caminho é outro, processos são diferentes, coisas são diferentes, são mutáveis. E Pedro sabia fazer, mas muitas vezes nós achamos, não, eu já sei, eu já vou fazer, vai dar tudo certo, porque para mim é fácil. E Jesus quer agora ouvir dele o que de fato nós precisamos também dizer, que muitas vezes nós não concordamos em fazer alguma coisa. Na nossa humanidade nós não queremos. Mas o que Pedro vai dizer, expondo a sua humanidade, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sempre, queridos, obedeça às instruções de Jesus. Para experimentarmos os milagres, obedecer à instrução de Jesus vai fazer a diferença na nossa vida. Se quisermos entrar num lugar onde o Senhor vai conduzir aquilo que nós não somos capazes, o que requer de nós é a obediência. Obedecer. No mundo em que vivemos, há um ditado popular que diz que para ver você crer. Eu quero ver para crer. Você já ouviu esse ditado? Já falou isso? Eu quero ver para crer. Agora o Evangelho nos chama para uma vida onde nós precisamos simplesmente obedecer para ver. Você quer ver os milagres acontecer na sua casa, na sua família? Então obedeça o Senhor, fique na presença dEle, caminhe na graça e no favor de Deus. Não deixe com as circunstâncias repouse dentro do teu coração. A mágoa e o ressentimento têm tentado matar a fé de tanta gente. Quantas pessoas estão frustradas porque ouviram algo de alguém um dia, se decepcionaram e disseram assim, agora eu não quero mais, eu não vou mais viver de acordo com isso. Mas o Evangelho de Jesus não é assim, queridos. Ele nos chama para uma vida de obediência, onde nós vamos ver o sobrenatural dele, as maravilhas dele, o mover dele sobre a nossa vida e a nossa história. Eu não sei em qual estágio está a sua vida nessa noite, essa manhã, mas se você chegou crendo no Senhor, eu quero declarar que sobre a sua casa, sobre a sua família, você vai ver o milagre acontecer. E caminhando para essa perspectiva, nós precisamos ver milagre. E quando nós vemos o milagre, ele acontece, não é porque nós somos capazes, mas porque Jesus nos leva para ver, porque é a mão dele que realiza estes milagres. E ele nos diz para que nós devemos confiar na sua abundante pesca, porque ela vai chegar. Pastor, eu não estou vendo nada na minha vida, eu estou firme, eu estou na fé, mas eu e você precisamos permanecer confiantes. Sabe por quê, queridos? Ela vai chegar. Eles lavaram as suas redes, eles prepararam aquilo que eles já haviam feito para ir embora e voltar para casa. O Senhor os disse para que eles voltassem e fizessem novamente. E eles fizeram, lançaram a rede, obedeceram ao Senhor, e fazendo isso, grande quantidade de peixes. E as redes apanharam grande quantidade de peixe. E as redes deles começaram a se romper. Deus nos chama para entrar num lugar onde vai romper a nossa realidade, a nossa expectativa. Ela é construída pelo aquilo que nós estamos tocando, vendo e observando, mas a perspectiva de Deus, ela está relacionada a um ambiente que eu e você não conhecemos. Há um lugar para a minha vida e para a sua vida, a ser manifesto o poder de Deus, onde ainda nós não conseguimos imaginar. Deus é um Deus de novidade de vida. Pode ser que você já experimentou maravilhas da parte de Deus, já viveu coisas sobrenaturais de Deus. Muitas vezes nós guardamos mas naquele tempo, este é o dia que o Senhor fez, meu irmão e minha irmã, por isso nós estamos alegres, e este é o dia
que Deus ainda opera maravilhas e sinais nas nossas vidas. Agora nós precisamos olhar para esta realidade que Deus quer romper para manifestar o poder dele. Ele quer romper para que aquelas pessoas que estão próximo a você e próximo a mim, elas sejam alcançadas por este poder. Ao romper aquelas redes, o que faz a diferença na vida daqueles homens que estão ali, vendo aquele que estava perdido, aquele dia que havia sido perdido, algo sobrenatural acontecendo, porque ouviram a palavra do Senhor, e eles olham e falam, e agora vai romper tudo, nós podemos perder. Olha que detalhe, queridos, pode ser que você fez toda a preparação até aqui, caminhou na presença do Senhor, você andou na presença dele, preparou um caminho para o milagre, e o milagre chegou, o poder aconteceu, mas olha, o espaço vai romper, as coisas na direção de Deus não são como o convencional. Às vezes nós queremos somar um mais um e relacionar isso a Deus. Deus trabalha no poder e na direção dele. Os seus princípios não mudam, mas a sua forma, a sua multiforme graça na maneira de agir, ela não está no nosso controle. E este romper parece que vai se perder aquilo que estava acontecendo. Quantas vezes na nossa vida começam a acontecer coisas novas e nós começamos a caminhar naquela direção e de repente um obstáculo, ou um problema, ou uma circunstância nos faz parar, desanimar, pensar em retroceder. Imagina aqueles homens, a rede agora que estava vazia está cheia, mas ela está rompendo. O que faz a diferença na nossa vida quando isso acontece? Ande sempre ao lado de pessoas que vão remar com você na mesma direção. Perdemos tempo às vezes ouvindo gente que não quer nada com nada, que não avança para lugar nenhum, gente que quer somente gastar a nossa energia. Então peça a direção a Deus, porque nesse momento, verso 7 diz que então fizeram sinal, e os companheiros do outro barco, olha, eles trabalhavam com gente, eles não estavam sozinhos, eles foram ajudados. Não tenha medo de pedir ajuda, queridos, para as pessoas certas. O evangelho, ele é primeiro com o Senhor, e depois ele é horizontal, ele é vertical e horizontal. Nós vivemos junto com pessoas, não tem como avançar no evangelho sozinhos, porque muitas coisas vão acontecer e Deus vai manifestar a graça dele, vai querer usar-nos, mas é necessário nós andarmos para este lugar. Sempre que o Senhor se manifesta, ele realiza algo novo e diferente na história das pessoas, e ele quer usar a sua vida e a minha vida para isso nesses dias, e nós precisamos ter unidade nos dias de hoje. A unidade vai fazer toda a diferença. Os conflitos não vão construir realidades onde nós vamos experimentar o milagre, mas destrutivos para as pessoas e para aqueles que olham. Deus quer avançar na nossa vida e nos levar a experimentar algo maravilhoso, sobrenatural para a nossa história. Mas ao ouvir isso e ao ver essa situação, nós vemos aqueles homens prostrados. E quando o milagre acontece na nossa vida, ele não é em si mesmado em nós mesmos. Ele acontece para manifestar a glória de Deus na vida de outros. Então, ao impedir o romper daquelas redes, aqueles homens veem aquela situação e Pedro vai se prostrar ao Senhor Jesus. Jesus conhecia o coração como conhece o meu e o seu desse homem. E Jesus preparou aquele momento para ter um encontro com aquele homem e o levar a um outro nível na sua vida. Nessa manhã Deus quer nos levar para um outro nível. Ah, pastor, mas eu já experimentei tudo. Pastor, eu já estou na igreja há 35, 74, 28. Desde quando eu nasci na igreja. O evangelho, queridos, ele sempre tem uma notícia nova para cada um de nós. Ele sempre tem uma perspectiva nova para a nossa vida. O evangelho sempre quer nos dar um novo caminho, uma nova realidade. E Pedro, ao ver o Senhor, porque Pedro já tinha experimentado milagres, sua sogra já havia sido curada, já tinha visto milagres, mas daquele jeito não. Mas ele experimentou um milagre no seu íntimo, na sua alma. De repente você já viu milagres, já ouviu milagres, já ouviu de pessoas, já presenciou pessoas, mas neste dia o Senhor, ele quer trazer uma realidade de um toque especial dentro do seu ser, da sua
sua realidade para transformar a minha, a sua experiência numa vivência real do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Há poder na palavra do Senhor Jesus, e quando esse poder se manifesta, não tem outra coisa que os homens vão fazer a não ser se prostrar. Não é uma entidade religiosa, não é uma instituição, não é as pessoas, não é um clero, mas ele se prostra ao Deus Criador de todas as coisas, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir buscar o seu povo, aquele que era a palavra de Deus no princípio de todas as coisas, o verbo encarnado, o Logos de Deus, aquele que veio para nos salvar, que nos conduziu para a maior realidade da humanidade, que foi perdoar os nossos pecados e trazer de volta o nosso relacionamento com o Pai, que estávamos longe, separado, e quando ele vê, ele se prostra ao Senhor Jesus. Nessa manhã, queridos, o meu e o seu coração precisa estar prostrado ao Senhor Jesus Cristo. O texto vai dizer que todos ali ficaram com medo diante do que haviam visto, mas o Senhor diz: não tenha medo, venha agora que eu tenho algo maior para a sua vida. Não tenha medo, meu irmão, da exposição. Não tenha medo do que vão pensar de você. Não tenha medo de falar de Jesus nos ambientes mais inípcios que você vive, nos lugares onde as pessoas estão sendo, muitas vezes, querendo nos caluniar, se expor a nós. Mas é neste lugar que a bênção de Deus vai tocar o coração e mudar a história de muitas pessoas. E Ele quer te usar. Se prostre em adoração diante dos feitos que Jesus, o que Jesus já fez de maravilhoso na sua vida, na sua história. Chegar até aqui, meus amados, olhando para a minha vida, para a minha história, é um feito maravilhoso do Senhor. A gente vem de lar totalmente estruturado, famílias totalmente, onde a resposta é mais um que não vai dar certo. Mas pelo poder de Jesus, nós fomos alcançados para viver coisas maiores. Quando Pedro ouve, se prostra. Quando Pedro vê, se prostra. E ele recebe uma palavra de Jesus, que eu quero te desafiar nesta manhã, debaixo dessa palavra. Ele deixa tudo e seguiu a Jesus. Deixar tudo para trás. Deixar o que impede a gente de fazer aquilo que Deus nos chamou. É um desafio na vida das pessoas e dos homens. E eu encerro nessa noite, depois da bênção dessa manhã, que Deus tem para a sua vida. Diga sim para o envio que Ele tem para a sua história. Ah, pastor, tem um chamado, mas eu sei, eu acho que é difícil. Não, Ele já tirou você da realidade que você estava. Mas e se acontecer de eu errar? E pode ser que você nessa manhã esteja com a história de Pedro. Nós conhecemos. Ele caminhou com o Senhor Jesus, ele viveu com o Senhor Jesus, experimentou e disse coisas maravilhosas a respeito de quem era o Senhor Jesus. Mas após a morte e a ressurreição, o texto de João capítulo 21 diz que, verso 2, estavam juntos Simão Pedro, Dínamo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois discípulos de Jesus. Ele disse o seguinte: eu vou voltar a pescar. Pode ser que você voltou a pescar. Você já experimentou o milagre de Deus, já esteve em lugares onde Deus tinha te levado, já tinha ouvido do Senhor o que Ele tinha para a sua vida. Mas a história, as decepções e os acontecimentos te levaram a voltar a pescar. Por isso que eu gosto da nossa teologia. Deus tem um segundo toque para nós. Você foi salvo, foi ganho pelo Senhor Jesus, serviu o ministério, batizou, desceu as águas, mas você ainda tem uma luta interior dentro de você. Você não perdoa, você tem culpa, você se sente culpado de algumas coisas. O Senhor, Ele tem um segundo toque para nós. O poder do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer para isso? Fazer o que Pedro fez. Ele estava voltando para a rede de novo, depois de toda uma história com o Senhor. Mas quando ele estava pescando, e de novo, Jesus é muito pedagógico, irmãos.
não pegou peixe. Ele foi lá pescar novamente. E Jesus deu uma outra palavra para ele. Deus é um Deus de novas oportunidades, amados. Ele não desistiu da sua vida, não desistiu da sua história. Os sonhos dele não são uma perspectiva sua, é dele. Então nessa manhã, não deixe com que a circunstância impeça você de entrar no lugar do milagre do Senhor. Viver o milagre de Deus. Nossa vida é um milagre. Se lembre disso a cada manhã, cada vez que você lembrar do ar que entra no seu pulmão, cada vez que você pronunciar uma palavra, cada vez que uma opressão ou um sentimento tentar tomar o seu coração e dizer o contrário disso sobre a sua vida, porque Pedro precisou de um segundo toque para ser um grande evangelista, um grande pregador. Jesus agora depois chama ele e diz: olha Pedro, a partir de agora eu vou para o Pai, mas você vai pastorear as minhas ovelhas, você vai levar o meu nome além, e Deus quer isso de mim e de você, queridos. Pode ser que você não tenha a prerrogativa de pregar, a prerrogativa de estar num púlpito, de cantar, de ministrar, mas de repente você pode ser aquele que vai abençoar uma vida, que essa vida será levantada para ganhar essa cidade, para ganhar essa nação, para falar daquilo que Jesus pode fazer. Se você pudesse colocar de pé em nome de Jesus. Para isso nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida, amados. O segundo toque é o poder do Espírito Santo, onde não sou mais controlado pelas minhas emoções, não sou mais controlado pelo que eu acho ou pelo que eu penso, porque eu nasci assim, vou morrer assim, porque eu acho desse jeito, deveria ser desse jeito. Não, a partir de agora eu sou guiado pelo poder do Espírito e ouço aquilo que o Senhor me diz. Se é para lançar a rede de novo, eu vou lançar a rede, porque eu vou entrar no lugar de milagre na minha vida, na minha casa e na minha história. Não vai terminar do jeito que está sendo conduzido hoje. Deus tem uma perspectiva, Deus tem uma realidade acima desta visão natural que você e eu estamos vivenciando, para se manifestar nesses dias. Você pode fechar os seus olhos e falar com Deus nessa manhã. Converse com o Senhor. Se você parou no meio do mar ou diante de uma frustração da vida, se a sua fé tem estado abalada pelas circunstâncias, se você experimentou o primeiro toque, mas ainda não sente perdoado plenamente pelo poder de Deus, nessa manhã o Espírito Santo de Deus quer trazer essa convicção para a sua alma, para o seu espírito, porque Ele lança fora todo o medo da minha vida e da sua vida ao chegarmos diante dEle. Fale com Deus. Amanheceu, eu nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. E quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Oh Deus, nessa manhã nós queremos clamar ao Senhor para a tua igreja neste lugar, cada um dos seus servos que aqui estão ou nos assiste pela internet. Oh Deus, se alguém está desanimado, está frustrado, desistindo
do lugar onde o Senhor colocou. Que o teu Espírito nessa manhã possa encher de fé, renovar a esperança, alegrar a perspectiva e saber que o Senhor é o mesmo Deus e continua trabalhando na nossa estrutura, conduzindo-nos ao lugar perfeito que o Senhor tem preparado para nós. Derrama do teu Espírito, Deus, no coração do teu servo e da tua serva, enche com a certeza do teu favor e da tua graça, renova a esperança que nós podemos encontrar apenas no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para experimentar uma pesca maravilhosa e possamos juntos, na presença do Senhor, ver os sinais, os milagres e os prodígios, e muitos ouvirão e falarão: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração, querido? Então glorifica o nome do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus. Deus abençoe, que o Senhor continue a fortalecendo e guiando esse trabalho, em nome de Jesus.